Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira, hoje dia 20 de setembro de 2023, mais um dia da live do Evangelho no Lar. Hoje nós teremos o estudo conduzido pelo nosso irmão Marcos Ramalho. Marcos, fica com você. Então, elevando nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade maior, agradecemos pela oportunidade do aprendizado que estamos prestes a receber, agradecemos pela união entre as pessoas que têm o mesmo propósito, né, da evolução, de tornar o nosso planeta um mundo melhor, e todas convictas de que a construção de um mundo melhor se faz a partir da construção de nós mesmos. Pedimos a Deus que nos oriente, nos fortaleça nessa determinação, que a gente possa levar a efeito esse propósito de tornar a nossa vida e dos nossos semelhantes bastante proveitosa, agradável, harmônica, e que assim seja. Bom, o estudo hoje que a gente selecionou é um pouco para a gente poder refletir, né, e tirar um pouco o estigma em relação a mundos superiores e mundos inferiores, né? O Cristo, né, quando esteve presente aqui na Terra, além das inúmeras lições que nos deixou, uma delas dizia o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, ele diz o seguinte, que há muitas moradas, há muitas regiões em que todos nós podemos habitar, nesse universo infinito, extenso, né? E de outra forma, se fosse de outra forma, ele já nos teria dito, né, que só aqui seria um mundo habitado. E há muita gente que acredita que isso é realidade, né, que o universo só tem a Terra por habitação e o restante do espaço é como se fosse um museu destinado a obras empoeiradas, né? E na realidade não é assim. A vida no universo ela é pujante, ela ocorre em todos os espaços, em todos os tempos, né? Então, refletindo um pouco acerca dessa instrução do Cristo, né? Os espíritos nos dizem, né, dos mundos inferiores e mundos superiores. E a gente sempre traz na mente da gente que nós habitamos um mundo inferior, né? Nós vamos ver que, na realidade, essa condição, ela não é assim, um veredito, né? O fato de ser um mundo superior ou inferior, ele está relacionado sempre a outros mundos, né? Então, nós estamos vivendo num planeta em que pode ser inferior a muitos outros, mas é superior a outros tantos também. Então, nós temos que reconhecer que nós vivemos hoje na condição em que é necessária para a nossa evolução, né? Um grande palestrante espírita, né, Nazareno Feitosa, ele dizia: floresça onde for plantado, né? Então, nossa condição é essa: vamos plantado aqui, vamos florescer aqui, né? Desenvolver nossas virtudes, né? Nossas qualidades. Então, lendo um texto, né, que ele configura isso, diz o seguinte: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência a... Só um pouquinho que eu perdi. Com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. De fato, né? Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe.
Então, a gente pode fazer a suposição de como seria um mundo inferior, né? Então, a questão das raças que ainda têm necessidade de buscar o próprio alimento, o estado de barbaridade que ainda vivem, etc. E a gente pode fazer um retrospecto muito claro e muito preciso do que seria um mundo inferior, porque a gente, na realidade, conhece e vem desses mundos inferiores, né? Então, nós estamos num processo evolutivo e discorrer sobre mundos inferiores para a gente é muito fácil, né? É como um aluno do terceiro ano, por exemplo, dizer como é que funciona no primeiro ano e funciona no segundo ano. Pode dizer o que aprendeu por lá, né? Ao passo que ele não consegue descrever o que ele vai aprender na quinta série, na quarta série, nas séries vindouras, porque aquilo ainda é desconhecido para ele, né? E muitas coisas nos são desconhecidas, né? E vão se nos revelando com o passar do tempo, à medida que nós adquirimos conhecimento e à medida que nós depuramos o nosso próprio espírito, né? Depuramos nossos sentimentos. Então, a nossa reforma, a nossa construção íntima, ela está relacionada não só ao desenvolvimento intelectual, né, mas à reforma moral, uma reconstrução moral, perdão, que talvez, me desculpe, talvez seja muito mais fácil, né, a evolução intelectual do que a evolução moral, mesmo porque nós temos um grande, uma característica muito forte que nos impede a evolução moral, que é o nosso ego, né, o nosso orgulho. E quanto maior o nosso desenvolvimento intelectual, mais difícil se torna contornar ou abater o orgulho, ou abater o ego, né? E compreender, né? Que a empatia, né? A alteridade, ver no outro um ser que depende de você, que você deve também compartilhar as dores, né? Que ele tem, às vezes fica muito difícil, né? Porque a pessoa ela se encontra num ponto intelectual elevado que ele despreza os demais, colocando assim em primeiro lugar. Então, essa é uma característica nossa, dos seres que habitam esse planeta ainda, né? A humanidade, né? Há outros seres, né, que dividem também conosco o planeta, cujas necessidades são muito mais básicas ainda, né? São mais materiais. Então, nós, continuando, né? Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem beleza nenhuma. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carente de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Quer dizer, mesmo para esses seres, né, que ainda são bastante rudimentares, e a gente tem exemplo, né, os nossos pets, aí, os nossos animais em casa, né, são representantes, né, como se fossem representantes desses mundos ainda em evolução, que não atingiram o nosso grau evolutivo, são espécies que ainda estão mais à busca da satisfação das próprias necessidades diárias, né, físicas, do que praticamente uma evolução moral. Mas eles têm um raciocínio, ainda que rudimentar, mas têm, né, e trazem latente dentro de si o conhecimento de que há um ente superior que a tudo rege, né? Você pode ver que basta dar um trovão, os cachorrinhos já, né, imaginam que tem alguma coisa superior, né? E que eles se escondem de qualquer ameaça. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão
a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer, né? Então, a gente olha os mundos inferiores, né, muitas vezes, fala, não, eu não queria ser mandado para um mundo inferior, né? Mas na realidade são seres, né, em formação, são crianças, né? São crianças, né, no sentido moral, no sentido intelectual, né? Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade, da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, nesses outros mundos, né, a gente, embora mantenha ainda a forma humanoide nossa, né, a forma humana, pode se apresentar um tanto diferente, né? Um pouco mais embelezado, mais sutil até, né? Enquanto a gente ainda precisa, nessa Terra, de algumas características físicas para atuar sobre o meio, né? Um pouco mais embrutecido, nesses mundos superiores, né? A própria constituição física já é mais relacionada à espiritualidade. Então, já é um tanto mais sutil. E a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu vou ler um texto aqui que traz essa informação bastante interessante. Mais apurados os sentidos, são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Quer dizer, a nossa matéria, ela impede que a gente sinta muitas coisas, né? A nossa matéria ainda é muito grosseira, então ela obsta, ou se torna um obstáculo a algumas percepções do sentido, né? Então, a gente poderia estar em contato maior com a espiritualidade, né? Mas nós criamos uma barreira, nós temos uma barreira física que impede, muitas vezes, essa conexão mais ostensiva. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos Campos Elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram aos seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com um fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos, né? Então, nesses mundos, você pode até manter as suas características físicas e, né, lembrar essas características físicas dessa ou alguma outra vida que nós tivemos na Terra, até para ser reconhecido, né, pelos amigos, né, de uma forma mais permite, né? Os nossos amigos nos reconheceriam assim dessa forma, mas também o semblante, né, manter alguma característica que possa trazer essa proximidade, certo? E sem falar da própria luz, né, que esses irmãos já evoluídos emitem, né, nos mundos superiores, emitem como manifestação do amor e da sua pureza, né, de sentimentos. Continuando.
A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isso isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Então, quanto mais adiantado o mundo, maior o tempo encarnado que se passa lá, né? A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Inclusive, essa é uma prova nossa, né? Uma prova para o ser humano, assim, a questão da morte. Existe ou não existe vida após a morte, né? É uma questão, assim, que até a morte, que é um processo natural, nos faz sofrer, né? Lá não existe dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, quer dizer, de liberdade, e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, muito provavelmente, né, nesses mundos já se conversa por telepatia, né? A gente já conversa aqui telepaticamente, já perceberam isso? Quando você pensa em alguém, o telefone toca, a pessoa já comunicou com você. Intuitivamente, você, olha, preciso falar com fulano, ou você lembra da pessoa do nada, toca o telefone, a pessoa que já está. Então, esses são os aspectos nossos, das nossas, como é que fala? São algumas possibilidades que nós temos, né? Os nossos sentidos, né, mais aprimorados, que nós temos que trabalhar e aprimorar. Então, nos relacionarmos um pouco mais com a evolução dos nossos sentidos, né, no plano mental, no plano espiritual, trazer à tona essa vivência. Até tem uma questão interessante que vocês já devem, né, todos já, sem dúvida, já viram aquelas questões a respeito da terapia de vidas passadas, né, em que normalmente o terapeuta faz a regressão tal, e a pessoa lembra de uma vida passada. A questão é, por que ela lembra de uma vida encarnada? Ela descreve muito bem, mas ela não descreve o período de erraticidade. É uma questão que a gente vai deixar para o final, vocês não me deixem esquecer, né? Tá? Então, a pergunta que eu faço aqui, por que se fizer uma terapia de regressão com alguém, a pessoa vai lembrar perfeitamente da outra vida, mas não vai falar nada a respeito do período de erraticidade, quer dizer, entre uma encarnação e outra? Bom, nesses mundos venturosos, né, nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. Então, ainda assim, né, como a gradação dos espíritos é infinita, lá nós temos também os espíritos mais evoluídos, né, moral, intelectualmente, e esses é que coordenam, né, as sociedades que lá vivem. Já não tem mais aquela ambição, a questão do querer ter mais que o outro, né, ou ter acima de tudo, né. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Então, né, de certa forma, a ambição de se tornar um espírito puro é uma busca, né, quer dizer, é o móvel da nossa evolução.
É o combustível da nossa evolução nos tornar puro. Mas não assim, quero ser mais puro que o fulano. Não é isso, né? Eu quero ser mais puro que eu mesmo. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Hoje eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Né? Por quê? Porque eu consigo contribuir, né, para uma sociedade mais justa, melhor, né? E esse é uma ambição nobre, né? É tida como louvável. Quer dizer, você vai, se você enobrece o teu espírito, você sublima os sentimentos, né? Tornando o amor. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe, né? Então você pode ter, eu tenho determinado aparelho aqui, né? Por quê? Porque me serve para pesquisa, por exemplo, né? Serve para pesquisa, para estudo. Outro não tem, porque ele se dedica a outro ramo de atividade, não precisa exatamente daqueles que eu disponho. Vai ter outros, mas nesses mundos não existe a privação, né? Ninguém é privado de nada. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Então, esse acesso assim, dos maus aos mundos superiores não é nem assim, porque eles são barrados por uma questão, né, de ordem, é a questão física mesmo, né? Então, para alcançar esses mundos, você tem que ter uma certa densidade espiritual bem baixa, né? Aqueles de grande densidade, aqueles espíritos mais pesados, não conseguem nem fisicamente se deslocar do planeta, né? Então, não conseguem atingir grandes alturas ou viajar para mundos mais evoluídos, né? Porque a própria densidade não o permite. É uma lei natural, é uma lei divina. Né? Não tem contato com os maus que lá não tem acesso. Maior, isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. É o que a gente falou do aluno da terceira série, que não vai conseguir descrever a quinta, quarta série, né? Só vai falar da primeira e da segunda. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, né, vai chegar um momento que a gente vai olhar para trás e ver que o mal, na realidade, eram obstáculos, né, que nos forçavam a exercitar o bem, né, exercitar o intelecto, exercitar as nossas qualidades morais, né, para que a gente atingisse um padrão evolutivo melhor do que a gente se encontra. Entretanto, os mundos felizes não são os orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que a outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa
ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, esse é um resumo do ensino dos espíritos superiores, né? A gente é que tem que se esforçar da mesma maneira que nesses mundos evoluídos, né? Os espíritos buscam a própria evolução e há uma nobre ambição. Essa nobre ambição também deve nos mover aqui, deve estar presente no nosso dia a dia, né? Mas não como uma forma de, vou me depurar antes do outro, né? Tal. Não, é assim, o universo precisa que eu evolua, né? O meu irmão precisa que eu evolua, né? Aquele a quem eu socorro precisa do melhor de mim. Então, se eu começo a compreender tudo como uma família, né, eu não vou querer concorrer com o meu irmão, vou querer auxiliá-lo. E esse é o cerne do ser humano, né? Despertar em si a angelitude, né? Que ela é latente em nós, né? É uma potencialidade. Nós temos que tornar essa potencialidade uma realidade. Então, como eu prometi, vou descrever um pouquinho aqui dos mundos superiores, né? Não é que eu tive lá, não, né? Eu posso escrever a segunda série, o primeiro ano. Mas eu vou ler um texto, aí depois, em conjunto com aquela pergunta lá que eu tinha feito a respeito da erradicidade, vamos ver se a gente consegue identificar de quem que é esse texto, tá? Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno. Imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benévolo que prosseguia, dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Então, veja bem, a pessoa já se deslocou a Saturno, na companhia de um amigo espiritual que ela sempre quis conhecer. Então, já se vê assim o nível, né, espiritual da pessoa que está narrando, né? Então, como a gente falou, mesmo que for para visita, espíritos inferiores não conseguem chegar nesses planos superiores. E continua. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas, mais ou menos análogas ao gelo, provavelmente neve, né? Sentindo-me envolvido numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida que mudava de cor, em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Interessante, né, que uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variegados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias, pela sua originalidade e perfume, ornamentavam todo o ambiente. Então, essa é uma descrição, né, de Saturno, né, que o visitante espiritual ele traz para a gente essas informações, né, e a gente lembra que tem algas azuis, né, aqui no planeta mesmo. Então,
existe uma clorofila, alguma substância que metaboliza a luz, né? Clorofila não é só verde, né? Ele fala disso também no livro. Então, essa aqui, por exemplo, é um retrato, né, do que se tem descrito, né, a descrição do que foi visto, por exemplo, em Saturno. E aí continuam, né, outras coisas. O livro não se trata só dessa visita a Saturno, de outras coisas também. E aí fica essa mensagem para a gente, né? Buscar a nossa evolução espiritual, né? Para que todos desfrutem, né, da nossa potencialidade angélica, né? Então nós temos que buscar isso. Agora, uma coisa interessante agora, né? Já passando para as nossas considerações, a gente tem muito medo de ir para um mundo de degredo, né? Olha, não estou apto, a Terra agora é um planeta de regeneração, né? Existe muito isso, né? A partir de 2009, a Terra é um planeta de regeneração. É um processo, né? Isso aí não é um salto, é um processo. Até assim, a gente se deparou um dia com uma pessoa que perguntou, não existe mais umbral? Não existe mais umbral. Existe, umbral quer dizer portal, porta, né? Passagem da vida material para o mundo espiritual é um umbral. A qualidade desse umbral é que pode mudar ao longo do tempo. Mas o que a gente sabe é o seguinte, a qualidade é a mesma ainda, né? O fato da gente ter entrado na era agora, planeta Terra, é um planeta de regeneração, né? É gradativo, lentamente vai se processando, né? E a gente fica com medo de ser enviado aos mundos inferiores, né? Onde ali predomina a força bruta, onde tem o suor do rosto para ganhar o pão de cada dia. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que muitos dos degredados de Capela, né, que vieram à Terra como mundo inferior, né, foram degradados porque não conseguiram acompanhar moralmente a evolução do planeta, que já galgava um outro grau evolutivo, vieram, né, e ficaram aqui e resgataram suas faltas e promoveram sua evolução no planeta. Mas decidiram permanecer no planeta, embora pudessem retornar ao planeta que orbita a estrela Capela, a constelação de Cocheiro. Eles preferiram ficar com Cristo no orbe terrestre e auxiliar na evolução do sistema. Então, assim, não é, muitas vezes, né, de todo mal você permanecer. Às vezes é uma missão. Você transforma a sua prova, a sua expiação em uma missão. Costuma-se dizer que a diferença entre o espírito em provas e expiações e o missionário é o sorriso no rosto. Aquele que está sofrendo, mas está sorrindo, está com a dor, mas está sorrindo, é o missionário. Aquele que está chorando, ele está em prova, né? Então, é mais ou menos como a gente enxerga as nossas dificuldades. Tá ok? Então, vamos abrir para quem quiser, para quem queira fazer alguma consideração. Deixo aberto, tá?